Shalom Lehulam, eu sou o Pablo Felipe e você está no canal do Aleph Altav. E eu continuo agora a nossa leitura do texto hebraico do Salmo de número 119, Terlim, Kuf Yud Tet, versículos 5 e 6. Pois bem, diz aqui o texto, nos versículos 5 e 6. Ahalai ikono derahai, lismor hukeiha. As lo evosh, berhabiti el kol mitzvoteha. Vamos traduzir então esse texto. O versículo 5 começa então com Ahalai. Vou ler novamente o versículo. Ahalai ikono derahai, lishmor hukeiha. Ahalai é uma interjeição. Podemos traduzir como quem dera, oxalá. É um desejo. É interessante porque essa expressão aparece também em 2 Reis 5:3, que é aquela passagem onde a serva de Naamã, aquele que foi curado da lepra, ela está ali com a sua ama, com a sua senhora, e diz: quem dera, né, este homem se encontrasse com o profeta de Israel, que no caso ali era Eliseu. Pois bem, então expressa um desejo, Ahalai, quem dera, Oxalá. E aqui o salmista, então, ele começa aqui essa expressão dizendo, então, Ahalai, Ahalai, Icono. Icono é o verbo, esse verbozinho aqui, con, um verbo que nós chamamos aí na gramática de um verbo oco, ou seja, é o que tem um iud ou um vav como segunda consoante, segunda letra. Verbo oco porque normalmente esse iud ou esse vav do meio vai sumir conforme a conjugação. Então significa permanecer firme, fixo, seguro, significa ser estável. A conjugação aqui está no nifal, esse é o grau aqui, grau nifal, ok? E está no imperfeito ou ictol, conforme a gramática que você utilize, na terceira pessoa comum plural, ok? Então seria que eles, né? Então a ideia é que oxalá, quem dera, permaneçam firmes, quem dera, fiquem fixos, quem dera, fiquem seguros, quem dera sejam estáveis. O quê? Qual o objeto desse desejo? Derahai, derahai. Derahai significa meus caminhos. Nós temos aqui a palavra derer, ok? Que é caminho, derer, no estado absoluto. O que nós temos aqui? Derahai. Essa forma é o plural de derer. O plural de derer é derahim, ok? Então, caminhos. Ocorre que, o que nós temos aqui? Nós temos o estado, ou melhor dizendo, o plural com um sufixo. Esse sufixo aqui, ai, que significa meu, ou meus, melhor dizendo. Então, derahai, meus caminhos, ok? Pois bem, sabemos que o hebraico ele trabalha com prefixos e sufixos, que são juntados na raiz da palavra, diferente, por exemplo, do português, onde nós teremos aqui caminhos e meus, né? Meus caminhos, esse pronome meus, que aqui no hebraico funciona através de um sufixo. Então, a primeira parte aqui do texto vai dizer Ahalai icono derahai. Quem dera permaneçam firmes os meus caminhos. Ok? Perfeito. Continuando, o texto vai dizer Lismor Rukeira. Lismor. Lismor é a forma do verbo chamar. Chamar, que significa guardar, vigiar, proteger, preservar. Shomer, que é o particípio de chamar, significa o guarda, o vigilante. Shomer Israel, o guarda de Israel. Então, aqui nós temos o infinitivo, o grau aqui do verbo chamar é o calo, está no infinitivo construto, né? Então, nós podemos traduzir juntamente com esse prefixo, esse lamed aqui de prefixo, podemos dizer assim, para guardar, na forma do infinitivo, para guardar, para guardar. Então, oxalá quem dera, estejam firmes, permaneçam firmes os meus caminhos.
para guardar. Para guardar o quê? Os teus estatutos. Ruqueira. Vamos entender aqui, ruqueira. Ruqueira. Então, nós temos aqui a palavra roc, que melhor traduzida aqui nesse contexto é por estatuto, certo? Roc é estatuto. Rukim é o plural. Estatutos. Perfeito. E aqui nós temos mais uma vez, o que é comum, é o normal do hebraico, é justamente o quê? O sufixo demonstrando aqui, ok, um pronome. Então, seria aqui os teus estatutos, certo? Eira, esse sufixo. Então, roqueira. Então, perceba que interessante, nós temos derahai, então, meus caminhos, esse sufixo, ok? É da primeira pessoa, meus. E aqui nós temos teus estatutos, ok? Interessante. Então, versículo 5 demonstra o desejo do salmista. Ahalai ikono derahai lishmor roqueira. Ou seja, oxalá, quem dera, que sempre o meu desejo é que permaneçam firmes os meus caminhos para guardar os teus estatutos. O versículo 6 dá continuidade a esse raciocínio, trazendo a seguinte expressão aqui. As lo evosh berhabiti el kol mitzvoteha. As é um advérbio então. Então, então ele traz uma conclusão aqui em relação ao versículo 5. Então, lo evosh. Lo significa não, ok? Simplesmente não. Lo evosh, ele está ligado aqui com a palavra evosh, com o verbo evosh aqui, através do makef, que esse é uma espécie de hífen, trazendo uma unidade semântica. Então, não evosh, lo evosh. Evosh é a conjugação do verbo bosh, ok? Bosh, que significa envergonhar-se, confundir-se. Aparece mais de 100 vezes no texto hebraico. O envergonhar-se, o confundir-se. E aqui ele está no calo, iktolo, ou imperfeito, na primeira pessoa. Então, ele diz aqui, então lo evosh, as lo evosh. Então, não serei confundido, não me envergonharei, não me confundirei. Esse é o raciocínio que ele traz aqui, pelo fato dele guardar os mandamentos, os estatutos. Então, não serei envergonhado, não serei confundido. E ele continua, dizendo aqui, berhabiti. Berhabiti. Então, novamente, nós temos um verbo, ok? E atenção aqui, nós temos um verbo também com a preposição be, né? Be que significa, essa preposição significa no, quando, em. Então, quando ou no olhar, no observar aqui. O verbo é este, ó. É um verbo navat. Aqui esse verbo ele é fraco, né? É uma espécie de verbo fraco, nós chamamos assim, porque ele é um verbo irregular, porque ele tem um num como primeira consoante aqui da raiz do verbo. Perceba que esse num ele sumiu aqui na conjugação. Por isso que nós chamamos de fraco. Ele tornou-se esse dagesh aqui, ó. Foi aglutinado aqui, ok? Esse verbo ele está aqui no que nós chamamos de grau e fio, no infinitivo construto. E, novamente, nós vemos aqui um sufixo, certo? Sufixo eu, meu, primeira pessoa. Esse verbo, navat, ele significa olhar, olhar em direção a algo, olhar com atenção, observar, que se traduz aqui numa expressão idiomática com obedecer. Nós sabemos que no texto hebraico, o ouvir, né? Shema Israel, né? O ouvir, ouve, ó Israel, está ligado a obedecer. E o olhar também não é diferente. Esse verbo traz essa ideia. É interessante porque lá no Novo Testamento, o autor aos Hebreus diz assim, que nós devemos permanecer olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Senhor Jesus. Olha que paralelo interessante. Então, o autor aqui está dizendo, não serei envergonhado, berrabiti, quando eu olhar, quando eu fitar, quando eu observar, quando eu obedecer, berrabiti, o quê? Obedecer o quê? El kol mitzvoteha. El kol mitzvoteha. Vamos lá. El
a preposição que significa em direção, pode ser traduzido aqui em direção, para dentro, né? Com essa ideia, el col. El col, col significa tudo, tudo, totalidade. Perceba que nós temos aqui uma kefs, né? Nós temos aqui uma kef ligando el com o colo, certo? E o colo com mitsevoteira, ok? Então, trazendo essa ideia de unidade de pensamento, unidade semântica. El colo mitsevoteira, quando eu observar para todos, olhar para todos, obedecer a todos, mitsevoteira. O que nós temos aqui? Nós temos a palavra mitzvah, que está no plural. Mitzvah significa mandamento, ok? Mitzvah, mandamento. No plural, mitzvot, ok? E, novamente, nós vemos aqui o sufixo eira, ok? Teus mandamentos. Então, não serei envergonhado quando eu fitar, quando eu olhar, quando eu fixar os olhos, quando eu obedecer todos os teus, todos, todos os teus mandamentos. Essa expressão aqui do salmista. Olha que interessante. Então, vamos analisar aqui o texto, alguns paralelos entre os versículos 5 e 6. Então, nós temos aqui no versículo 5 um desejo. Ahalai, quem dera, oxalá, tomara. Enquanto no versículo 6 eu já tenho uma conclusão. Então, olha que interessante. O segundo paralelo. Icono derahai. Permaneçam os meus caminhos. Se permanecer os meus caminhos, ao paralelo no versículo 6. Lo evosh. Não serei confundido. Não me confundirei. Não me envergonharei. Ok? Outro paralelo que nós temos aqui. Lismor, que é para guardar. E aqui, berhabiti, quando eu observo, quando eu observar, quando eu obedecer. E aqui nós temos o último paralelo, hukoteira, perdão, hukeira, os teus estatutos. E aqui, para todos, ou todos os teus mandamentos. Então, paralelo entre estatutos e mandamentos. Ok? Espero que tenha gostado desse vídeo. Curta, fico na guarda dos seus comentários. Se você está gostando de aprender, você gosta de adquirir conhecimento, compartilhe, porque essa é uma forma também de aprender, quando nós compartilhamos conhecimento, ok? E assim nós ficamos por aqui. Aqui eu tenho a descrição da bibliografia utilizada nesse vídeo, ok? Também na descrição do vídeo tem a bibliografia e também nosso grupo de WhatsApp, caso você queira aprender com o nosso curso, ok? Que o Senhor te abençoe e até o nosso próximo vídeo, onde continuaremos a falar do texto hebraico.